Olá a todos e todas, hoje eu vim falar um pouco sobre o Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é um movimento que visa a conscientização da humanidade para a saúde mental. O objetivo desse movimento é conscientizar indivíduos, a sociedade, governos e instituições sobre a importância da saúde mental. Mas o que é saúde mental? A OMS, ela classifica a saúde mental como o indivíduo ter a possibilidade de reconhecer suas habilidades, enfrentar o sofrimento de vida diária comum e não ter prejuízo no trabalho quanto a isso. E segundo dados da própria OMS, pelo menos 20% das populações abaixo de 14 anos têm algum tipo de transtorno mental. Lembrando que 50% dessas pessoas que têm um transtorno mental levam isso o resto da vida. Então, partindo desde a infância, na população adulta, existe uma tendência até maior desses números, tá? E lembrando também, o que é que causa um transtorno mental? Então, os transtornos neuropsiquiátricos, eles são multifatoriais. Tem causas genéticas, comportamentais, do ambiente, de uso de substâncias, entre vários outros fatores. Os transtornos neuropsiquiátricos, eles são reconhecidamente condições que afetam a vida das pessoas diariamente, isso no trabalho, nas relações familiares. É importante ressaltar que atualmente existe uma certa dificuldade, inclusive, de se falar sobre isso. Muitos desses transtornos a gente já conhece da mídia, como a depressão, ansiedade, pânico, mas existem uma gama de outros transtornos, também tão complexos quanto a bulimia, anorexia, transtorno de personalidade, transtorno bipolar, esquizofrenia, que são bastante complexos e exigem uma investigação, uma discussão bem profunda. Existe uma cultura na gente de entender, às vezes, o transtorno mental como algum tipo de fraqueza ou algum tipo de não adequação. A gente fala muito sobre a dieta da moda, sobre o exercício da moda, sobre o comportamento da moda e não costuma falar sobre a saúde mental. Um dos objetivos dessa campanha é que a gente resgate e entenda que a saúde mental tem que ser discutida. Então, a gente tem que conhecer o que é que chama atenção, o que não chama quando a gente está com alguma dificuldade. A gente tem que conversar sobre isso com nossos amigos e nossas famílias. Essa resistência de não falar isso gera até um medo do próprio indivíduo de não se aceitar dessa forma. Então, problemas como ansiedade, que a gente falou, ou até mesmo coisas corriqueiras que crescem de uma forma que a gente não controla, como irritabilidade, estresse e sintomas também que a gente fala somáticos. Os transtornos mentais, eles andam em conjunto com o nosso corpo. Eu costumo, às vezes, fazer uma brincadeira que a gente não vê uma mente andando sozinha, nem um corpo andando sozinho. Está tudo ligado. Então, quando você está estressado, quando você está ansioso, isso pode gerar sintomas. Sintomas gastrointestinais, sintomas respiratórios, inclusive, por exemplo, a depressão, a ansiedade é um fator de possibilidade de piora de doenças cardiovasculares. Então é importante a gente sempre lembrar disso. Doutor, eu percebendo isso, o que é que eu devo fazer? Existem dois caminhos que a gente tem que seguir. O primeiro deles é identificar. Quanto mais a gente conversar sobre isso, entender que isso não é um tabu, mais fácil vai ser a gente identificar essas questões. Então, quando eu conseguir identificar isso, eu consigo localizar onde eu devo buscar ajuda. Então, inicialmente, o que a gente sugere como dica, que você procure desacelerar um pouco no trabalho, na sua vida pessoal, procure atividades prazerosas, um hobby, eu gosto de tênis de mesa, eu gosto de tricô, pratique alguma atividade física. Cada vez mais os estudos vêm mostrando que a atividade física tem um fator importante de proteção e de melhora nos aspectos de saúde mental. Uma dieta e uma alimentação balanceada e comportamentos
que busquem sempre uma visão mais positiva das suas ações. Quando isso não é possível e você tem sintomas que não permitem essa ajuda sozinho, não tenha vergonha de pedir ajuda. Então procure, inicialmente conversando com amigos, com familiares e com profissionais da área, tanto psicólogos quanto psiquiatras. Quando você precisar de ajuda profissional, tem vários caminhos que se pode seguir. Você pode procurar um profissional da sua confiança, buscar nos consultórios psicólogos e psiquiatras. E caso você precise da rede de apoio do SUS, as UBSs têm triagens para isso e encaminhamentos para a rede de apoio, que são os CAPs, os NASFs e outros locais. Normalmente, na maioria das vezes, os transtornos de saúde mental, quando você identifica no começo, não precisa necessariamente de um afastamento das suas atividades, de um tratamento medicamentoso. Muitas vezes, sim, mas a maioria das vezes, uma pequena mudança no padrão de comportamento e um acompanhamento correto ajuda nisso. Não são todas as UBSs que têm profissionais especializados na saúde mental, mas muitas UBSs têm profissionais como médicos e às vezes psicólogos que lhe ajudam nisso e, caso seja necessário, eles encaminham para serviço de referência. Como mensagem que eu posso sugerir é procurar locais, situações que não nos deixem ruins. A gente não faz isso na nossa saúde física. Então, por exemplo, se eu sou diabético, eu evito comer doces ou comportamentos que piorem minha diabetes. Se eu sou hipertenso, eu evito comer excesso de sal, eu tomo as medicações do meu tratamento de forma adequada. Na saúde mental não é diferente. Então, como eu falei, desacelere um pouco. Para quem gosta, procure meditação, procure atividades que lhe afastem do que está lhe trazendo algum tipo de estresse e busquem sempre lembrar que a saúde mental é um fator fundamental da sua vida. Não minimizem quando o corpo e sua mente pedir ajuda.